na certeza que nós estamos aqui, caminhando por aqui, mas nós não somos mais daqui. É importante a gente ter essa consciência, porque os embates diários são grandes, os desafios são grandes e crescentes. É isso que Deus quer que a gente traga a consciência nossa, que nós estamos caminhando, mas caminhando ligado ao sobrenatural. E esse sobrenatural que nós andamos é o Espírito Santo morador de nossas vidas, que nos alimenta pela revelação do Criador, que é a palavra de Deus. Ele ele revela e o Espírito Santo Deus nos convence, inspira no nosso coração. E a gente precisa, irmãos, levar a sério muito mais essa vida cristã. Porque não são fáceis, mas é uma palavra que eu até falei hoje cedo quando eu cheguei ali com os irmãos, que eu não quero falar mais essa palavra também. Eu deixei de falar aquela eu acho, porque eu acho para mim é dúvida. E também não quero falar mais que é difícil, porque nós temos o Deus do impossível. E essa nossa fé vai vencer aquilo que a gente pensa que é difícil. É importante a gente entender isso, irmãos. Não é para se assustar, mas hoje e daqui para frente são os momentos que a gente precisa se aproximar muito mais de Deus. Por quê? Porque conforme o que as Escrituras ensinam sobre esses finais dos tempos e sobre tudo aquilo que nós vamos viver amanhã, hoje o esforço deve ser maior de cada um de nós, nessa integridade com Deus, nessa busca de conhecimento. Porque todos nós sabemos, todos que estão aqui são crentes em Jesus Cristo. Sabemos que o lugar que nós vamos morar eternamente com Deus é santo, e Ele é o santo que vai estar conosco face a face. São coisas, irmãos, simples, mas que é importante a gente assimilar. É importante a gente crer e confiar, porque nós temos um mundo que trabalha contra isso, contra a nossa consciência da verdade. O mundo trabalha contra isso. Não é fácil, entre aspas, que já falei, porque nós temos o Deus do impossível. Mas se vocês conhecem muito bem que a nossa vitória já foi determinada por Deus, isso deve trazer a nós tranquilidade e segurança na caminhada. Mas existe um papel que cabe a nós pela nossa fé. É viver totalmente desligado das coisas que o mundo oferece. A gente sabe e tem esse pleno conhecimento que Deus é o nosso supridor. Você vai lembrar um caso também conhecido da igreja, que aconteceu com Abraão. Abraão estava certo que seu filho seria imolado ali, naquele holocausto que Deus determinou que ele fizesse. Mas veja uma coisa maravilhosa para hoje, que nós vivemos como esse cristão, como Abraão. O pai da nossa fé, o exemplo de fé, de ter a certeza que o nosso Deus é o Deus da providência. Tudo que a Bíblia traz para nós nas suas concordâncias, é para alimentar a segurança da nossa fé. Quando tudo estava pronto para ser imolado, naquele holocausto, o filho de Abraão, Deus trouxe aquele que verdadeiramente seria para ser imolado pelo holocausto da prova da fé de Abraão. Era o cordeiro. Mas Abraão estava certo que seu filho seria imolado ali. Conforme as Escrituras, Abraão já estava preparado de cutelo na mão para fazer o holocausto, para imolar o filho. E o carneiro apareceu ali na hora. E os anjos mandou que ele parasse, porque não seria o seu filho para ser naquele holocausto. Mas aí a gente pode tirar esses exemplos de que a nossa fé, ela tem que ser uma fé autêntica. Abraão, por todo aquele sentimento, porque era um filho de promessa, ele já velho, ele almejava com a sua esposa Sara um filho. Deus concede esse filho. E depois Deus chega para querer esse filho. Quer dizer, são grandes exemplos da nossa fé.
Hoje que nós estamos trazendo uma mensagem nesse tema preciosíssimo, juventude sincronizada com Deus até que Ele venha, ela está memorizando isso já também. Porque deu para unir, deu para sincronizar o tema. Juventude. Então veja que uniu. A gente tem que ficar ligado a Deus até a volta de Jesus Cristo. Mas não queremos falar só juventude, queremos falar a juventude e a igreja, que somos nós. Acredite que nós estamos falando esse mês inteiro, até o dia das conferências, tudo sobre juventude. Agora, se vocês me perguntarem o porquê, creia. Eu vou dizer, porque Deus quis que fosse. Não foi minha escolha. Eu não posso mentir a Deus, eu posso mentir para vocês, mas para Deus eu não posso, não tem como. Deus é onipresente e onisciente. Então eu creio que Deus quer falar mais ainda para uma juventude que nos dias que vive hoje é muito sofrida, por falta do seu amadurecimento ainda completo. O amadurecimento vem dia a dia, que o jovem vai aprendendo, vai vivenciando, vai crescendo na sua vida espiritual, mas não esquecer do tema. Juventude. Então não temos como duvidar que não possa ser assim. Porque para um jovem ter a sua vitória pela sua imaturidade, ele tem que estar sincronizado. Ou até essa palavra eu poderia usar, antenado. Antenado. Isso, é uma palavra mais nova do meio da juventude. Sincronizada, ou melhor, antenada. Com Deus até que Ele venha, com o seu Filho Jesus Cristo. Porque caso contrário, vocês têm bom raciocínio, vocês têm uma boa memória, sabe que se nós não aprendermos com Deus o caminho perfeito, a estrada perfeita para essa eternidade com Ele, nós não conseguimos chegar lá. Tanto o jovem como nós, adultos, não temos como. Nós vamos falar de Daniel. Pastor, todo culto de jovens sempre falam em Daniel. Mas Daniel é um grande exemplo de juventude. Como também José do Egito era jovem. Teve também seus problemas gravíssimos, que são mensagens que são pregadas. Mas já José já fala mais do meio da família. Porque teve muita família envolvida nessa situação. Davi não se fala das lutas e dificuldades enfrentadas por família, e jovem é família, juventude é família. E é uma família, a juventude, que precisa de um zelo maior, justamente pela sua caminhada, aprendendo a cada momento, amadurecendo em situações. Porque tem muitos jovens que ainda não sabem de tudo que se acontece, não têm a noção, por isso, por a falta do conhecimento, que vai vindo diariamente. Vocês vão abrir em Daniel 1. Eu vou começar do verso 1, onde vai mostrar da conduta perfeita de Daniel, sua atenção, sua reverência, sua alegria de ter um Deus maravilhoso, da qual lhe trouxe educação, que lhe trouxe direção perfeita. Nós temos, quando foram levados para a Babilônia, eles foram exilados, Ezequiel era jovem. Ezequiel recebeu a consagração do ministério pastoral lá na Babilônia. Então foram muito jovens ali, eles escolheram, você vai ver pela história, que Nabucodonosor mandou escolher aqueles jovens sábios, preparados, porque a visão de Nabucodonosor era ver um governo
exuberante, um governo de poder que levasse temor a outras nações, fossem respeitadas. Está escrito no primeiro verso: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e o sitiou. E o Senhor lhes entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovem, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contrariar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse e não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porereis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-me, peço-te os teus servos 10 dias, e se nos der legumes a comer e a água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que come das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Amém? Irmãos, dá com toda a simplicidade e humildade nossa observar detalhes dessa história. Ele estava sendo levado por um rei malvado, cruel, que não fazia parte da sua linhagem, que não era do seu mesmo Deus, mas que tinha objetivos ambiciosos para o seu reinado, para a sua nação da qual vivia Nabucodonosor. Você veja que a Escritura diz que mandasse escolher os melhores, de boa aparência, de muita sabedoria, preparados, doutos, capacitados, porque ele queria algo importante para ele. Mas vejam uma coisa tremenda, que mesmo nós, juventude hoje, essa juventude ligada a Deus perfeitamente, eu vou usar da palavra que a irmã disse que agora é a moda, antenado a Deus, a sua direção, aos seus ensinos, você pode ver isso em Daniel. Ele estava sincronizado com Deus, ele estava atenado com Deus, e ele não teve medo de falar ao eunuco. A gente lembra de uma história aqui sobre os reis, que diz que a palavra do rei não volta atrás. A gente ouve muito isso. Mas Daniel,
na sua vida ligada perfeita a Deus, juventude de Deus de hoje e a igreja, nós que somos de Cristo, a importância de compreendermos e de assimilarmos aquilo que Deus traz ao nosso coração, porque entra aqui e é para descer para aqui, para justamente dentro dessas situações. Talvez até Daniel e os outros não imaginaria que seriam sequestrados, não é? Que seriam exilados, que ia para uma nação ímpia, servia um rei ímpio. Talvez até eles não soubessem. Mas veja da importância, juventude e igreja, nós, famílias, da gente estar ligado a Deus, porque o próprio Espírito, como diz aqui, que Deus fez com que o chefe dos eunucos desse ouvido ao que Daniel falasse. Então creia, igreja, jovens, juventude, antenada com Deus, até a volta de Jesus Cristo não pode parar. Como as causas e problemas que possam chegar até nós, que há solução. Nessa situação de Daniel, você vê solução. E a solução de Daniel é a sua vida ligada a Deus. E daqueles outros que foram tirados de Jerusalém. Daniel ousa em levar para o eunuco, da qual Deus já tinha convencido, a ele aceitar a proposta de Daniel. E ele coloca aqui no escrito sagrado, que ele estava colocando sua cabeça em prêmio. Porque se o rei descobrisse que ele estava desviando da ordem determinada, ele morreria. Sua cabeça seria cortada. Então, queridos irmãos, a ousadia de Daniel deve ser da juventude de hoje. Confiante em Deus, certo que Deus é infalível, certo que Deus vai manter a sua promessa de proteção, de segurança e de vitória para a sua vida, independente de circunstâncias que você possa viver. Essa, irmãos queridos, é a nossa fé que precisa ser alicerçada, juventude amadurecida, dentro desses exemplos de jovens de Deus, que o mal tentou roubar, que o mal tentou lhe destituir da glória de Deus, lhe tirar de Deus, mas ele não abriu mão da sua vida com Deus. E disse ao chefe dos eunucos que só desse a ele água e legumes, que ele estaria melhor do que aqueles que estavam comendo a iguaria do rei. Veja, irmãos, se você pode enxergar alguém lá fora, juventude, algum jovem, que se mostra como se estivesse alegre, porque a alegria do jovem lá fora está entre aspas. É uma alegria temporal, onde muitas das vezes transforma em dor. Essas alegrias que a juventude ligada ao mundo, desligada de Deus, fora de sincronia de Deus, é uma alegria falsa, que ele pode sentir. Às vezes eu vejo nas reportagens de jornais, jovens ingênuos, chega a dar no coração, a gente se entristece, ao ponto até de chegar alguns momentos de chorar, como que elas estivessem alegres, jovens mulheres que a gente entendia que fosse até mais difícil, né? Porque o homem, ele é mais extravagante, mais desligado, mas a gente vê aquela jovem, eu me lembro dos meus filhos, ali todo como quem estivesse alegre, com um copo de bebida, mas muitas das vezes já ligado a drogas, a sexo ilícito, a prostituição, a homossexualidade e a muitas outras coisas. E tudo isso a gente sabe que é procedimento desincronizados de Deus, ou melhor, desinteligência dos jovens. Porque o final de todas essas festas que se diz de alegria, são casos de mortes e muitas mortes. São casos de sofrimento. A juventude perde a sua moral, o seu caráter real de imagem de Deus. E vocês, jovens de Cristo, é preciso saber suportar esses momentos dessa caminhada, ligadas a Deus, como esse caso para Daniel, para os seus amigos. Mas Daniel se sujeitou,
Porque Deus prepara tudo para a gente, irmãos. Deus preparou para esse livramento de Daniel e os seus amigos, os seus irmãos. E o eunuco, como jamais negaria o rei, aceitou a proposta de Daniel. Hoje, nós estamos vivendo fora daquele tempo, mas de muitas coisas parecidas. Como o mundo tem oferecido manjares, iguarias, como esse caso, ali literalmente o alimento. Mas hoje, procedimentos, atitudes contrárias a uma felicidade real da qual Deus quer para vocês. E essa sincronia e essa ligação, Deus vai trazer verdadeiramente aquilo que vocês precisam e que podem viverem tranquilos, porque as consequências serão boas, serão maravilhosas, serão de progresso, serão de prosperidade, serão de felicidade. Vamos falar exemplos que a gente vive hoje. Vamos dizer, no mais recente casamento de Maiara com Cauã. Jovens, que não esperava, Maiara não já veio do Rio de Janeiro com o nome da pessoa que ia casar. Ela não trouxe dentro da mala, a não ser que a irmã Denise tinha colocado. Não veio com isso. Mas que Deus, quando me enviou ela de lá, já tinha alguém para ela. Já tinha sua outra metade. É o que a gente quer dizer em todas as outras situações da vida. Deus já tem preparado o melhor para nós, para você, juventude. Mas veja que a conduta de Daniel trouxe a ele essa condição de vencer. Daniel se tornou importante no reinado de Nabucodonosor. Daniel foi chamado porque os seus adivinhadores, aqueles que ali viviam no palácio para poder levar ao rei alguma coisa que ele sonhasse, que não tiveram condições de realizar os sonhos do rei, mas ele sabia quem era o Deus de Daniel. E ele mandou chamar Daniel. A gente sabe da história de Nabucodonosor, que passou até querer crer em Deus. Por causa de Daniel, por causa dos amigos de Daniel, que não se desligou de Deus. Quando aqueles outros do reinado que ele chamou para revelar o sonho, eles não conseguiram. Mas vocês verem um procedimento de Daniel importante, antes de revelar o sonho. O que foi? Uma palavra única, com 6 letras. 6 letras. A obediência tem mais de 6. Oração. Você veja que Daniel ora, para que Deus desse a ele o conhecimento daquele acontecimento da qual o rei tinha sonhado. O que traz para os jovens hoje e para nós, igreja? É buscar esse costume de orar, é entender que a oração tem poder, que Deus ouve a oração do justo, que Deus atende. Essa é uma forma, juventude, de vocês continuarem sincronizados, atenados, ligados, até que Jesus Cristo venha, enfrentando esse mundo perverso, cruel e mau. Não é fácil. Eu já disse que não ia falar essa palavra, mas ainda estou falando. A outra eu já esqueci. Em breve eu esqueço. Vamos trocar ela de não é fácil porque... Vamos trocar ela por precisa de muito entendimento, de muito esforço. Porque na peleja que é enfrentada numa terra prosmíscua, uma terra triste, dolorosa e suja, é preciso se esforçar. O preço que foi pago por Daniel pela sua fé e confiança, quando levou a proposta para o eunuco, que poderia até eles morrerem por causa dessa proposta. Mas o que trazem, lembrando a nós, é a presença de Deus. Você ligado a Deus, Deus está presente em sua vida. E uma outra coisa para chamar a atenção da juventude e da igreja de Cristo. A confiança plena de Daniel a Deus.
ele tinha certeza que Deus não negaria. Ele tinha certeza que Deus estava na providência, Deus já estava preparando. Hoje eu vejo para nós como igreja e juventude, que nós temos melhor condição de obediência, porque temos esses grandes exemplos de alguns irmãos de ontem. A gente vê o agir de Deus na vida daqueles que crerem, daqueles que confiam, daqueles que estão antenados, daqueles que estão ligados, que Deus está sempre presente. É agora, como eu já falei em outros dias, desse conhecimento dos atributos dados a Deus. A onipresença. Quer dizer, Deus vai estar em todos os lugares que você tiver. Aí você vai para um primeiro atributo moral, esse é natural. O moral primeiro, amor. É declarado o amor de Deus, do zelo de Deus, do cuidado de Deus. Moisés disse que Deus era ciumento. Mas o ciúme de Deus não era esse ciúme carnal que os homens têm. Era o ciúme, era o zelo, o cuidado, o amor por cada um. É assim o amor de Deus pela juventude. É assim o amor de Deus pela sua igreja, pelas suas famílias. O zelo de Deus. A gente passa momentos que às vezes até quer se contrariar. Mas se vocês olharem toda essa situação da qual Deus, nas histórias que nós ouvimos pela Escritura e cremos que é verdade, a gente sabe que verdadeiramente Deus nos ensina, nos corrige, nos repreende, porque não quer nos perder. Porque não quer nos perder, que o pecado nos afasta de Deus. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, então a gente não pode estar em pecado. Por isso que essa sincronia vai nos manter na presença de Deus. Por isso que essa juventude nunca pode se desligar dos ensinos de Deus, buscar interesse, vontade e prazer de ouvir a palavra, de cultuar, de adorar, de louvar, porque o cultuar não é só para você ouvir a mensagem, é para você ter comunhão, é para você ter um relacionamento com a família verdadeira e real, que é essa família de Deus, para a eternidade, para amanhã, para o novo céu, para a nova terra. Como podemos viver num lugar santo, sem pecado, se a gente agora não se sincronizar, se a gente agora não se unir, se a gente agora não se juntar? Como podemos viver lá, se lá não vai ter pecado, se lá não vai ter nada de confusão? É agora, é a hora de deixar essa palavra moldar o nosso caráter cristão. O caráter cristão da juventude. A juventude todos têm, todos são vulneráveis, mas a juventude hoje é muito mais vulnerável do que um adulto, porque a juventude que está aí fora é uma multidão em direções contrárias, que trazem prejuízos, dores e sofrimentos. Claro que você tem esse testemunho na sua ótica diária. Você vê isso. E você deve se alegrar para priorizar a sua vida em Deus. A outra coisa Ele vai fazer. A juventude e a igreja precisa priorizar. Se nós temos um Deus, como falamos, onipresente e onipotente, é porque Deus promete suprir a que a gente precisa e nada vai impedir, porque Ele é todo poderoso, único. Único. Potente. E Ele presente, sabe da sua necessidade. Então você deve compreender isso, juventude. A juventude que hoje trabalha, não é? Deus tem abençoado grandemente, aberto portas. Eu já ia falar como no Pará fala, abrido. Mas portas abertas, não é? Para a juventude trabalhar. Mas não quero tratar de vocês aqui, porque nós temos uma convivência, eu sei. Mas muitos, até que já passaram por aqui, que quando recebem a bênção, a primeira coisa é deixar Deus, é se afastar de Deus, sair da sincronia. A tendência é perder a bênção.
Aí você vai lembrar de Saul. Né? Saul foi abençoado. Deus mandou Samuel ungir Saul. Veja bem, juventude. Mas vocês lembram que foi a questão dos amalequitas ali, né? Quando Samuel deixou uma ordem de Deus para que ele matasse tudo ali de Gogue. Uns chamam Gogue, outros chamam Gogue e assim vai. Mas é o rei Gogue que eu vou falar esse nome assim. Para que tudo fosse destruído, porque eles tinham outros deuses, eles faziam tudo errado. E a ordem foi determinada por Deus. Mas Samuel fugiu da sua sincronia com Deus. Samuel não, Saul, perdão. Saul fugiu. E achou por bem preservar algo que lhe favorecesse. Então, jovem, não queira nada que o mundo tente lhe oferecer. Fuja. Fuja. Não queira. Porque nós temos um aniversário que ele faz se parecer como fosse de Deus. Está chegando para você como se fosse de Deus. Mas tem uma coisa linda de Deus. Ele não nos deixa confundido. Ele vai nos mostrar o que é e o que não é. E a gente não pode ser ambicioso. Nós temos um Deus supridor. Um Deus que se encarrega de trazer aquilo que necessitamos, seja na parte material como espiritual. Mas há uma condição que Deus nos impõe. É Deus que impõe, não é um pastor, não é uma denominação, não é um homem, é Deus. É crer e obedecer. É não fugir dos ensinos. É não abrir mão da certeza da sua fé, naquilo que Deus traz aos seus ouvidos e desce para o seu coração. Porque hoje existem muitos exemplos para que você não tome posições contrárias. É o sofrimento que dói no seu coração, que dói no meu coração, que dói no nosso coração. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês que é diário isso. Sempre dois numa moto para roubarem alguma coisa. Uma vez por outra, um fica estendido no chão. No outro dia, aquele já tem outro para montar na sua garupa. Quer dizer, não tiram exemplos. Não para do erro, não abandona o pecado. Porque querem coisas fáceis. E o nosso adversário é o pai da mentira. Eu tenho certeza que ele vira os ouvidos desses jovens. Que tudo vai dar certo, que nada vai acontecer contra, que Deus não vai se contrariar, que ninguém vai fazer nada contra ele, que ele vá certo, que ele vai vencer. O diabo é o pai da mentira. E eu tenho certeza que ele leva essa força mentirosa para esses jovens que estão sendo exterminados diariamente, pela falta de sincronia, pela falta de ligação com Deus. Mas que vocês, juventude de Deus, vocês têm essa direção correta e perfeita. Vocês têm um Deus forte, todo-poderoso e invencível. Quando se fala na onipotência, porque não há outro Deus igual ao nosso Deus, nem acima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas profundezas dos mares. Nosso Deus é único, é soberano. Nosso Deus é supremo, nosso Deus é o único Deus do Altíssimo. É o nosso Deus. E isso é confiança, como Daniel, como esses amigos de Daniel, e outros que ali também foram levados, que a Bíblia não relaciona os seus nomes. Foram muitos que foram levados. Mas olha, irmãos, como o mundo procura, foi como o rei Nabucodonosor procurou. Jovens que têm inteligência, que é para trabalhar o favor deles. Você vê, de vez em quando eu assisto alguns comentários e reportagens sobre o meio do tráfico, que hoje eles têm capacitação, são preparados, eles preparam homens para serem até advogados, para até entrarem na política, para serem políticos. Eu vejo isso. Então você veja como o mal se prepara. E como nós agora, juventude de Deus, igreja de Cristo, como nós temos que estar acima de tudo isso, para superar o mal. Tudo isso a gente ouve na prática diária do mundo. Eles prepararam e capacitados, vocês verem muito bem, quem gosta da tecnologia,
como eles têm capacidade para fraudarem até contas de altíssimos bancos, que têm uma fiscalização tremenda, uma vigilância que aos olhos dos homens nunca vai ser minada. E eles são minados. Os hackers roubam dinheiro pela internet. Está vendo, irmãos? Quanto a juventude de Cristo tem que estar revestida, sincronizada, ligada, preparada, fortalecida. Porque o mundo está se preparando para destruir as nossas vidas, para destruir a juventude de Jesus. O mundo tem se preparado para isso. E alguns detalhes de tudo isso, juventude, igreja de Cristo. É que, infelizmente, eles tentam nos convencer com pessoas, às vezes é uma pessoa que você ama, que você tem grande respeito, no dia a dia da vida, um seu vizinho. Eu tenho mesmo um amigo, até esse que, Lealdo, lembra de Lealdo? Dos Caruru? Amicíssimo, muita gente maravilhosa, mas não arreda o pé da idolatria. A família dele sempre foi. Conheci, morou bem de frente à minha mãe. Até minha mãe, na época, que ainda não tinha se convertido, era a madrinha dele. Ele tem um grande respeito, tinha por minha mãe. Ele ia visitar minha mãe no período que ela ainda estava ali lutando, não é, na caminhada. Me trata num carinho tremendo. Sabe o que ele me disse, Josefa? Quando eu ofereci o caruru para ele, que ele abençoou, ele disse: o que a igreja precisar, me fale que eu vou estar pronto para servir. Está vendo? E eu tenho trabalhado com ele, eu já dei a ele uma orientação, que se ele precisar de tirar alguma dúvida, não é, da palavra de Deus, não trato de religião, nem de assunto nenhum assim, mas que ele querer conhecer alguma coisa, que ele me convide que eu vou na casa dele. Para a gente sentar, conversar, mandar ele pegar a própria Bíblia dele, para a gente sentar lá e conversar. E o bom é que eu tenho uma Bíblia também católica em casa. Mas tudo isso, irmãos queridos, é essa situação daquele que você tem tanto apreço como eu tenho por esse. Mas eu não posso abrir mão da verdade de Deus. Se eu amo ele, tenho respeito por ele, tenho esse apreço também por ele, pela família dele. Não é? Foram muitos amicíssimos nossos. Seu Lindolfo, Dona Alda, Laílda, Lenalda, Alberto. Alberto foi até político, é o mais velho, mas que já está dormindo. A mãe dele também já dorme, o pai dele também já dorme. Está ainda de pé Lenalda, Laílda, Lenilza e ele. São esses que ainda estão caminhando na terra. E eu tenho tentado convencer ele pela palavra da verdade para abençoar, a bênção é essa. Então, meus irmãos, a gente não pode ser a favor do erro, juventude. Você tem a ser a favor do amor, e o amor é para que a gente leve a ele e convença eles, não eles nos convencerem. Esse é o cuidado e o zelo que Deus quer para nossas vidas, saber compreender de que forma, e para isso você tem que estar antenado, não é? Próxima vez eu vou usar essa, antenado, não é? Então, queridos irmãos, eu trouxe 3 atitudes que deve ter o jovem na sua vida cristã. A primeira é juventude de sucesso na carreira e na vida cristã. Precisa ter o foco da solução. Eu acredito que vocês já estão meditando aí. Que foco é esse para a solução dessas situações, para ter sucesso, para alcançar o que vocês querem e que Deus tem para vocês? Qual é esse foco para a solução? Jesus Cristo é o único. Ele é quem resolve, Ele é quem dá a vitória, Ele é quem desmancha os problemas, Ele é quem traz alegria. Por isso que o jovem não pode sair de sincronia, não pode se desligar, não pode deixar de estar antenado, não pode. O caso de Daniel. Será, juventude, que vocês estão pensando bem? Nenhum problema ou outro você venha enfrentar e ter a atitude que teve Ananias, Azarias e Misael?
Micael, né? Misael. 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 Tira o R do meio. Misael. É bom estar com um jovem que eles lembram. Veja aqui, Roselane e Potinho ficaram calados, Marivalda. É o jovem, né? Jovem é jovem. Entendeu, queridos irmãos amados? Veja a vantagem, a vitória de Daniel, dos seus amigos, esses amigos mesmo. Será, juventude, que a sua confiança estaria ao ponto do nível desses jovens de Deus que deixou para a gente esse testemunho? Como igreja também, como juventude. De querer entrar num lugar que você sabe que vai ser sapecado, que o fogo é terrível. Será que você confiaria no seu Deus? Será que você não abriria a mão dele? Será que você não queria se desligar dele? O fogo era tão intenso que diz que aqueles que botavam a lenha morreram, do calor à temperatura alta. Porque Nabucodonosor, com tanto ódio, mandou que acrescentasse mais madeira para que o fogo fosse mais ardente, mais forte, consumisse mesmo. Aqueles jovens não rejeitaram Deus, não. Ele sabia que Jesus seria a solução para tudo aquilo. Ele sabia que Deus estaria com ele, a prova que as Escrituras registrou isso. Visto até pelo rei mau, pelo cruel Nabucodonosor. Como pode ter 4 se nós lançamos 3? Juventude, igreja, é esse Deus que não nos abandona, seja qual for a situação. Não temas a situação, Jesus é a solução. É a juventude que vai ter sucesso na sua carreira profissional, na sua vida cristã, tem que ter o foco na solução. Esse foco quer dizer acreditar em Jesus, acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, não abrir mão. Essa é a juventude vencedora, essa é a juventude de sucesso, esse foi o sucesso de Daniel. Irmãos, o jovem deve sempre estar concentrado em busca das suas soluções. E só tem um caminho para a solução, é Jesus Cristo. O foco da solução é Jesus Cristo. Somente. Juventude, igreja como nós, precisamos ver isso. A juventude, irmãos queridos, não pode se concentrar nos problemas. Nós temos aquele que resolve os problemas. De uma vez por outra, eu digo por consciência cristã, que os problemas que nós enfrentamos não são nossos, e não são. Nós estamos em Cristo, nós estamos lavados pelo sangue do Cordeiro. Os problemas é do mundo que nós caminhamos e nós enfrentamos, mas eles não são nossos. Os problemas é do mundo, o mundo é que está em pecado, nós não. Juventude de Cristo, vocês não estão em pecado. Os problemas não são nossos. Você não deve se focar nos problemas, mas focar na solução, que é Cristo. Então, uma coisa importante, para que a gente possa alcançar, jovem, para esse sucesso da sua carreira, na sua vida profissional. Eu vejo hoje os jovens muito inteligentes, principalmente nesta área de informática. E Daniel era um de vocês hoje. Daniel também era muito inteligente, e muitos daqueles outros. Eram jovens doutos, quer dizer, doutrinados, preparados, sábios. Foi o que Nabucodonosor escolheu, mandou que escolhesse. Vocês são esses sábios. E nós louvamos a Deus e glorificamos o seu santo nome. Vocês são escolhidos e não pode deixar de dar essa atenção a Deus. Priorizar. Aí para você, com esse sucesso, juventude e igreja, eu faço uma pergunta. Vocês têm cultuado a Deus? Talvez algum poderia me perguntar, por que, pastor, eu tenho que estar cultuando? A resposta está aqui agora, nessa noite. O que Deus está falando para a gente? Aperfeiçoamento, amadurecimento,
sabedoria, mais conhecimento, através do exemplo de Daniel e seus amigos, através dessa verdade que nós cremos e confiamos. É isso a necessidade de cultuar. Priorizem Deus. Tá, tudo bem, um dia ou outro, possa ter uma dificuldade, que há uma necessidade de uma emergência. E Deus sabe, e Deus vai lhe dar a condição. Mas nunca deixe de cultuar por alguma coisa inútil. Alguma coisa que você pode esperar, você pode adiar, que é perigosíssima procrastinização, né? Que é adiar aquilo que você deveria fazer hoje. Prorrogar. Procrastinização. Falam muito na área política. Eu até anotei esse nome para eu não falar errado. Procrastinação. Procrastinação. Que é o ato de adiar ou postergar, não é? Tarefas, compromissos que precisam serem feitos. Esse é o significado. Então, jovem, você não pode adiar situações que você pode colher frutos maravilhosos, edificação, direção, até para aquilo que você está pensando em fazer. Priorizem Deus. Qual é a prioridade em relação do seu ministério que você serve? Qual é? É bom refletir para o jovem de sucesso, para a sua carreira, no seu dia a dia, na sua vida cristã, para ter Jesus Cristo lhe garantindo a solução de uma situação adversa que você possa enfrentar. Então, jovens, queridos e amados, você tem orado? Quanto nosso adversário tenta impedir a gente orar, viu? Nós, igreja, vocês, jovens, priorize a oração tem poder. Nós temos o exemplo do próprio Jesus Cristo, como também dos seus apóstolos, como os profetas oravam, porque a oração tem poder, você precisa crer no poder da oração. Jovem, qualquer passo que vocês derem, orem, converse com Deus, Ele é quem vai lhe dar a solução para aquilo que você vai enfrentar no seu dia a dia. E a oração é a direção. Deus vai abrir as portas que você precisa. Você entrou em alguma situação de aflição, mas não tenha dúvida, eu vou falar com segurança da minha própria vida. Oração resolve. Oração refrigera a alma, Deus responde. Deus é tremendo, Deus é fiel. É isso que a gente precisa crer. Nós estamos ouvindo aqui a palavra de Deus, eu sou um simples servo, mas a palavra vem do céu. Nós não estamos ouvindo aqui uma palavra natural, nós estamos ouvindo uma palavra sobrenatural. Por que ela é sobrenatural? Porque ela vem do alto, vem de Deus, por isso que ela é sobrenatural. Ela não é uma palavra comum, que às vezes a gente trata de um para o outro, ela é diferente. Essa palavra tem poder. Essa palavra é a solução dos problemas. Agora a gente tem que ter essa posição. Cultuar, orar e vivenciar. É essa a prioridade. Até para a relação do seu ministério, do que você serve a Deus. Você vai ter prosperidade, progresso. Porque Deus faz isso. Juventude, vocês precisam ter essa atitude implacável na sua vida cristã. É atitude de vitória, porque Deus é fiel. Porque Deus vai cumprir sua palavra. Você lembra quando a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir? Então Ele vai cumprir. E Ele nem vai se arrepender do que Ele prometeu. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A gente tem que crer, juventude, você tem que crer, porque o mundo está aí tentando oferecer, e vindo como aqueles pacotes de presente, aquelas caixas bonitas, cheias de laços, cheias de coloridos, mas dentro dessa caixa está a dor, está o sofrimento, está a direção errada, está a morte, é o que o mundo oferece, mas vem fantasiado.
vem ornamentado. Esse é o zelo, isso é o que Deus nos ensina como igreja e como juventude. Amém, irmão? É isso. Deus quer nos livrar da morte, nos livrar do mal. A direção dessa caminhada, você pode comparar com a caminhada daqueles hebreus, quando saíram lá do Egito. A batalha foi grande, logo de imediato encontraram foi um oceano em sua frente. Agora você veja, quem traria a solução para abrir essa terra, que o inimigo já vinha ferozmente atrás, para matar, vinham para matar de espada. Quem poderia? Quem era o foco da solução ali para Moisés com aquele povo de Deus? Jesus, o próprio Deus. Nem Moisés poderia abrir aquele mar. Quando ele estendeu o cajado, foi porque Deus deu ordem a ele. Deus deu a ordem a ele. Estenda, Moisés, o cajado nas águas que elas vão se abrir. Está vendo, irmão? Está vendo, juventude? Tem que estar acordado, juventude. Tem que estar acordado. Então, queridos irmãos, são coisas importantíssimas. A juventude e a igreja têm que ter uma vida de integridade e concentrar diretamente em servir a Deus. Nós somos chamados de servos que temos um mestre e um Senhor, não é? Mas vocês vejam que Jesus quis além disso, juventude. Jesus quer além disso da sua vida cristã. Ele disse, você não vou lhe chamar mais de servo não, porque o servo é só para cumprir a ordem do Senhor, do seu mestre. Mas ele disse, eu vou chamar de amigo, porque amigo tem intimidade, amigo, os segredos são compartilhados, amigo está mais próximo. O servo recebe a ordem e vai lá cumprir, mas o amigo ele tem uma intimidade mais profunda. Quando ele disse lá em Apocalipse 3:20, se abrir eu vou entrar e vou estar com você para sempre. Porque ele quer intimidade, ele quer ser amigo da gente, da juventude. Ele quer isso. E a gente precisa confiar, né? Agora precisa a gente ter essa compreensão que temos que dar esse passo, que temos que nos sincronizar com ele. Irmão, vocês lembram de toda essa história de Daniel que nós lemos? Daniel não se concentrou nos problemas. Você vê que ele não discutiu nada. Ele só disse, eu tenho uma proposta para você, na linguagem que eu estou transmitindo, fazendo uma contextualização. Eu tenho uma proposta para vocês, sabendo que o homem não poderia negar o rei. Porque ele sabia que se ele negasse e o rei soubesse, ele morria. A cabeça dele era decapitada. Mas ele confiou no Deus que servia. Ele não se concentrou no problema. É isso que a gente enfrenta hoje. Não é como, não esqueci mais do que Danilo disse. O leão, o urso e Golias. São as batalhas diárias. Sai de uma, vem outra, sai de uma, vem outra. E Daniel ainda tinha muita coisa a enfrentar, mas ele estava concentrado em Deus. Não foi no problema. Ele tinha certeza que Deus ia resolver. Tenha certeza, juventude de Cristo, igreja de Deus, que Deus resolve todos os problemas que você possa enfrentar. Confie e creia em nome de Jesus Cristo. Você chora um pouquinho, você se entristece. Quem já viu um pinto molhado? Senhora, também lá do interior, Danilo também lá de General Mainá. Conheço, General Mainá só tem uma rua. Pequenininho, conheço lá. Eu também, meu pai criava muito esses galos de raça, tirava a criação, sabe? Quando era chuva, os bichinhos tudo casacudo. É a hora que a gente enfrenta um problema. A gente fica também igual um pintinho molhado. Mas você vê quando a chuva passa que o sol vem, eles estão aquecidos. Então a gente vê quando os problemas a gente foca em Cristo, Ele resolve. A gente se renova, a gente se restaura, a tristeza vai embora. Porque nós nos entristecemos, mas Jesus não sai de nós. A gente se entristece porque a batalha é grande. E muitas situações a gente não tem competência, não tem capacidade para resolver, mas temos aquele que resolve.
Temos aqueles que é a solução para qualquer tipo de problema. Não há problema que Deus não possa resolver. Resume em uma palavra, Danilo. Resume numa palavra. Que não tem nada que não se possa resolver, porque nós temos um Deus o quê? Do impossível. Do impossível. E a gente precisa crer, irmão, é só confiar. Porque Deus opera pela fé. Se você crer, Ele vai lhe trazer a solução. Não procure saber o dia nem a hora. Coloca na mão de Deus e espere. Com paciência no Senhor. Não foi assim que Davi disse no Salmo 40, que é conhecido do mundo inteiro. Logo o verso 1, né? Esperei com paciência. Aonde? Ela se assustou. No Senhor é somente Ele. Agora você vai lembrar do outro salmo. Que Davi disse, eu olho para isso tudo aqui fora, na rua aí, onde eu estou caminhando, no meu trabalho, onde for. Mas o meu socorro vem do Senhor. Está vendo? Por isso que ele esperou com paciência. Né? Aí ele vai para o outro salmo que a gente compartilha sempre. Juventude de Cristo, sincronizada com Deus até que Ele venha. Ele não se desespera. Não é como os montes que estão ali inertes, né? Mas permanece seguro, firme. Foi o caso de Daniel e dos amigos. Salmo 125:1. Eles estão ali certos da sua vitória. Não fica preocupado, porque sabe que o Deus age, o nosso Deus eterno, o nosso Criador. Irmãos, jovens, se mantenham firmes, seguros nas promessas de Deus, firme na sua fé, honre a Deus em cada decisão que você tomar, honre a Deus. Eu já enfrentei algumas dificuldades, irmãos, no dia a dia da vida, família, isso, aquilo, outro, que eu fiz 3, 4 orações seguidas. Orei, dei um tempinho, daqui a pouco me veio vontade de orar de novo. O problema era forte. Mas lhe digo a você, quando eu cheguei na última oração, creia no nome de Jesus Cristo, que demorou um tempinho, eu já comecei a sentir o refrigério, aquela tranquilidade, aquela paz no meu interior. Antes eu estava agoniado, antes eu estava na aflição. Então, jovem, nunca podemos se desligar de Deus, nunca podemos deixar de estar antenado com Deus, e tem que ser até o último dia, até que Jesus venha. Se eu não falar isso, o Danilo não vai gostar. Tem que ser até o último dia. Aí você vai lembrar de onde, Danilo? 24:13, que Jesus falou na sua escatologia, Mateus. Então, eu acredito que você pensou nisso. Para esse, até o fim. Até que Ele venha. Até que Ele chegue. E não tenha dúvida, viu? Que eu acredito que não falta muito tempo diante do que a gente está vendo os acontecimentos. Não é? Então, jovens, sincronizado é vencedor, tanto na sua vida profissional, como na sua vida cristã. O jovem sincronizado, ele é vencedor, tanto na sua vida profissional, como na sua vida cristã. Então, entendemos, jovens e igreja, que jamais poderemos imaginar, seja qual for o problema, seja qual for a situação, a gente não pode sair da presença de Deus. Porque Ele está pronto para as respostas. Ele está pronto para a solução que nós ouvimos no início. Agora precisa da sua confiança, da sua credibilidade nas promessas de Deus e na sua posição da sua vida nessa caminhada terrena. A gente tem que fazer como Daniel mesmo, os amigos, é caminhando e olhando para o céu. Vocês lembram? Antigamente, os circos tinham animais, não era isso? Animais ferozes. Teve um circo aqui da Europa, que teve aqui em Sergipe,
que hoje é ali onde foi a empresa Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Doutor Carlos Firpo. A irmã Marivalda deve lembrar, porque era do meu tempo. Lá, entendeu? Bem na esquina, ali perto da Discar. Ali era a empresa Nossa Senhora de Fátima. E ali era, antes de ser essa empresa, era um terreno vazio. Aí esse circo Orlando Orfei, importado, veio de outros países. Muitos animais, zebras que a gente nunca tinha visto. Cada elefante do tamanho de um trem. Leões, tigres. E o homem lá, plá, plá, nos bichinhos. De vez em quando a gente tem a notícia, um desses leões come o homem. Já ouviram, eu acredito. Come o domador. Ele apanha tanto que ele diz, olha, chega. Agora você vai ser meu almoço. Mas é sério. Só estou traduzindo para uma linguagem mais comum do que eu vou falar. A vida sincronizada de Daniel, tanto como dos seus amigos, não intimidou a cova dos leões, nem a fornalha. Não intimidou. Você já viu, como eu terminei de falar, um leão faminto, que a Bíblia diz que tinha não sei quantos dias que eles não comiam. Aí chegar uma carnezinha fresca ali e eles não se saborearem, como diz a irmã, tanto o Roselano como a irmã Denise, que são cozinheiras e são excelentes na arte, não é? Eles não iam querer saborear, não é? Degustar, não é assim que vocês falam na palavra científica, da profissão de vocês, não é? E quando Daniel entrou ali, eu já ia falar Danilo. Quando Daniel entrou ali, os leões, com toda a fome que estavam, se tornaram gatinhos. Seus apetites foram embora, eles se acalmaram, eles se aquietaram. Agora tudo pela sincronia de Daniel com Deus. Pela sua permanência de obediência, irmã Elisama, com Deus. Nem os leões comeram. E você lembra da outra história também? Que eu me lembrei, ela é anterior a essa, de Daniel. Quando aqueles homens ciumentos, porque eles também eram líderes de províncias, e Daniel era líder de 10 províncias, e agradava ao rei pela sua obediência, pela prosperidade das províncias que ele cuidava, Daniel. E aquilo levou inveja, levou ciúme. Aqueles sápatras que era conhecido, que eram os vice-reis, conhecido como sápatras. Mas o que é que Daniel fez? Quando Daniel soube do edito, Daniel recuou, Daniel se amedrontou, e Daniel sabia que a palavra do rei tinha poder, ali na terra onde eles viviam. Mas só que Daniel tinha o rei dos reis, que está acima de qualquer rei. Juventude, vocês têm hoje o rei dos reis, o mesmo rei que estava com Daniel, que era muito mais do rei que Daniel também honrava, porque servia com honestidade e fidelidade. Daniel fez mais ainda. A Bíblia diz que ele escancarou as janelas para o lado de Jerusalém. E ali começou a orar. Foi prato cheio para os ciumentos, para os invejosos, para os malditos, que eles queriam ver a morte de Daniel para que o prestígio de Daniel passasse para eles. A honra de Daniel passasse para ele, porque as províncias deles não prosperavam. Mas a de Daniel prosperava. Quer sua vida próspera? É sincronia com Deus, juventude. É ligação com Deus, é antenado com Deus. Aprendi, viu, Josefa? É antenado com Deus. Isso é prosperidade. Isso é vitória. E aquelas que Daniel cuidava sempre crescia. E o rei observava isso. O rei Dario, ou Dário, como chamam, para encurtar essa história que vocês conhecem, o Deus de Daniel foi honrado pelo rei ímpio, Dario,
Quando Daniel estava na cova dos leões, de manhã cedo o rei correu até a porta da cova dos leões. Mas antes ele fez uma coisa, quem lembra? Vamos botar a memória. Trabalhar. Antes dele ir lá, o que ele passou a madrugada fazendo o quê? Jejuando e orando. Você está vendo o que o rei sentia por aquele servo do Senhor? Porque isso era Deus no coração de Dario, mostrando a fidelidade do seu servo, a honestidade, a fidelidade, a sua fé naquele Deus que era o Criador de tudo, e é o Criador de todas as coisas. Ele torcia que chegasse de manhã e jejuando, correu para a porta, conforme as Escrituras, diz que ele gritava, Daniel, Daniel, ansioso para ouvir a voz de Daniel. Agora vocês vão olhar de questões que eu falo sobre aqueles 3 povos que foi contra Judá e Jerusalém, e Senequeribe que foi contra Jerusalém, que o mal por si se destrói. Entre eles, lá em 2 Crônica 20, eles se mataram entre si, todos aqueles povos. Entre Senequeribe, os próprios filhos mataram ele. E com Daniel, quando Daniel saiu vivo, o rei jogou aquele sátrapa tudo dentro. Aí o leão abriu o apetite. A prova que vocês verem que o nosso Deus é maravilhoso. Que o nosso Deus é todo poderoso e invencível. Não há mal que possa conosco, porque o nosso Jesus venceu o mal por nós, nos deu a vitória, nos trouxe segurança para essa peleja diária. A gente não pode se precipitar, a gente não pode se desesperar que as promessas de Deus nos asseguram a vitória. Agora pare e reflita, juventude, se não é preciso estar sincronizado com a palavra, com Deus, para que você possa superar as adversidades. Você enfrenta isso em todo canto, no seu trabalho, na sua vizinhança, em toda a sua comunidade, você encontra. Mas a sua certeza da sua vitória é o Deus que você confia. Ele é quem soluciona os problemas. Ele é quem traz a sua vitória, queridos irmãos. Creia, jovens, Deus vai fornecer uma maneira de solucionar todos os problemas que você enfrente, mas clame, para que Ele lhe favoreça e lhe dê sabedoria. Não deixe, fique sincronizado que a sua vitória é garantida no seu trabalho. Uma vez eu contei até para a irmã Josefa um pouco, até por um áudio, na questão de quando eu trabalhava. Eu trabalhava numa área, em outra área, tinha um engenheiro japonês. Vocês conhecem japonês no trabalho como é, né? É carrasco, é duro. E eu estava de férias em casa, recebi um telefonema, o nome dele era Dr. Murita, a gente chamava. E ele ligou para mim, eu digo, pronto, estou frito. Sabia o que era, estava de férias. Dr. Murita quer falar com você. Eu digo, meu Deus. Quando eu atendi o telefone, ele disse, estava para você vir aqui na empresa? Eu digo, Jesus, eu já comecei a tremer dali. Eu digo, pronto. Estou na rua, perdi meu emprego. Mas, irmãos, foi diferente. Quando eu cheguei lá, foi para ser promovido. Isso Deus faz com cada um de nós. Deus tem prazer de nos abençoar. Deus tem prazer de abençoar a juventude e ajudar profundamente pela sua falta de maturidade completa, que é um estudo desse, uma palavra dessa, para que você se concentre em Deus, que você priorize Deus, que você faça a vontade de Deus, que você ande de mão dada com Deus. Juventude e igreja. A Bíblia diz isso. Vale a pena você ganhar algo nesse mundo e perder sua vida eterna? Ganhar o mundo inteiro e perder sua vida eterna? Não tem valor nenhum. Porque a gente sabe que Deus nos ensina que dessa terra não vai sobrar nada. Bens materiais não vai sair nada.
Eu aprendi muito com essas duas chamadas do meu Deus, pelos meus familiares. Casa toda formada, toda arrumada, ficou tudo, não levou nada. Até minha irmã, agora recente, ainda dói o meu coração um pouquinho. O marido chamou outras duas irmãs nossas, vai lá tirar as coisas dela, algumas coisas, né? Quando eu soube disso, eu não suportei. Porque é a convivência. Mas eu quero trazer uma lição que a gente tem que se preparar para o amanhã. Eu louvo a Deus que ela estava preparada. Era uma mulher ligada à igreja, uma mulher que estava na igreja, uma mulher que era obediente. Ela da minha família, creia, não é porque morreu, não. Era mais calma, era mais tranquila, mais suave. E digo, pelas atitudes dela, que ela aprendeu muito com minha mãe. E minha mãe era dessa forma. E você veja qual foi a situação. Vapt-vupt, como diz a história. Foi como vento. Mas a tranquilidade e o sossego, diante de todas essas histórias da Bíblia e essas que a gente vive hoje, é porque nós temos a tranquilidade de que ela estava alicerçada, ela estava sincronizada, ela estava antenada com Deus. E isso traz alívio. A gente chora um pouquinho, chora, é natural, né? Ela sempre trabalhava de noite, só saía no outro dia de manhã. E sempre, quando eu ia para os meus dias, era ela que estava à noite saindo de manhã. Então eu tinha um contato sempre, a gente conversava um pouquinho, tudo, depois ela ia embora. Eu tinha uma aproximação maior, porque aquela convivência mais, né, você se familiariza mais um pouco. Mas o que nos traz esse sossego, esse descanso, é isso. É porque aquele que está alicerçado mesmo, aquele que está sintonizado, aquele que está antenado, ele está tranquilo para o seu amanhã. E tranquiliza até para os outros que ficam. Não é porque você tem a segurança das promessas e confia. Então, jovem, querido, amado, firme-se na sua fé. Daniel tinha uma vida espiritual e a sua vida, quando serviu ao rei, profissional, organizada. Daniel tanto tinha a sua vida espiritual como a sua vida terrena organizada, de uma confiança plena com Deus. Ouça, Daniel 6,10. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Está vendo que ele estava ligado? Ele estava antenado, ele estava sincronizado, porque a oração nos coloca na presença de Deus. Aí você vai lá o que Jesus diz para nós, ligado na terra, ligado no céu. A oração nos liga com Deus lá no céu, daqui e lá. Está vendo que coisa linda? Foi o caso de Daniel. Ele tinha sua vida espiritual e sua vida terrena, profissional, organizada. Daniel, diante da ameaça, manteve sua rotina devocional. Daniel não abriu mão do seu costume de ter aquele contato com Deus pela oração. As ameaças não lhe tirou, não lhe levou a desistir. Tem algum problema na sua vida que está tentando fazer você desistir? Ouça esse conselho de Deus pela palavra, no testemunho de Daniel, na sua vida, como jovem de Deus. A ameaça não fez ele desistir. A ameaça não fez ele retroceder. É o que agora a gente aprende. Juventude, igreja. Não retroceda e não desista por causa de qualquer situação que você possa enfrentar. O seu foco é Jesus. Ele é a solução dos seus problemas. Priorize Deus. Daniel buscou a Jesus para solucionar o seu problema. Daniel jejuou, Daniel intercedeu no nome de Israel, para que a vontade de Deus chegasse àquele povo, abençoasse aquele povo. Vocês lembram daquela mulher, não é? Qual é a mulher que eu quero falar?
Ela é o nome da filha de Orlane, minha sobrinha. Isso. Muito bem. Esther Radassa, né? O que foi que Esther fez? Ela entregou sua vida. Na hora que ela precisava conversar com o rei para poder libertar o seu povo, se ela se colocasse à disposição e ele não colocasse o seu cajado, né? Aprovando que receberia ela, ia morrer todo mundo. Agora você vê o Deus que Esther servia. É o Deus que nós servimos, esse mesmo hoje, juventude. Igreja. Deus fez o rei atender Esther. Você veja que a história é interessante, que a sua mulher, Vasti ou é Vasti que chamam, né? Você veja que ela perdeu a sua honra. E Esther, quem teve a honra. E eram milhares de mulheres que estavam ali que o rei ia conhecendo. Cada tempo passava uma, não era? Mas Deus preparou a sua princesa para salvar o seu povo. Então, juventude, você pode salvar muita gente. Você pode salvar a sua família, a sua casa, seu trabalho, os seus colegas de trabalho. Você pode salvar o seu vizinho, o seu colega, ali da sua casa, ali próximo. Você pode. Esther fez isso e pôde. Você lembra de outra história? A gente já vai encerrando. De uma moabita, como era que ela se chamava? Ruth. Veio no carioca esse. Ruth. A irmã prova aí essa palavra carioca? Ruth. Prova, naquelas vieram de lá, né? Você vê que a história de Ruth é linda. Quando o seu marido morreu, que era o último, a sua sogra Noemi, não tinha mais filho para dar a ela e aconselhou a ela e a outra. Olha, vocês vão embora, voltem para a sua terra, porque eu não posso fazer mais nada por você. Mas veja o Deus de Noemi, que contagiou Ruth. Ruth diz, para onde você for, vou onde você morreu, vou onde você estiver, eu vou estar. Está vendo? São histórias que a gente tem que reviver, porque é a verdade de Deus e que nos edifica. Fortalece a nossa fé diante de um mundo tão cruel e malvado, que é a história de Daniel ali quando foram levados para a Babilônia. Mas Ruth olhou para o Deus que Noemi servia. E Deus deu de presente outro da família de Deus, Boaz, descendente. Ruth passou a ser da genealogia de Jesus Cristo. Uma moabita. Passou a ser da genealogia de Jesus. Boaz era da genealogia de Jesus e ela casou com ele. Uma mulher que não tinha nada. Esse homem era rico. Esse homem tinha plantações de milho, de colheita ali. E ela ia lá pedir uma espigazinha que já estava desprezada no chão. Quem orientou ela a ter esse relacionamento com o Boaz e ser vitoriosa? Noemi. A mulher de Deus, a sua sogra. Você vai se comportar assim, você vai se deitar com ele assim, você vai fazer assim. Não é assim que está escrito? E a vitória da mulher se tornar, irmãos, da genealogia de Jesus. Assim a juventude de hoje, ela precisa ter essa direção. Ela precisa ter essa confiança. A juventude, a igreja. E assim, queridos irmãos, nós somos vencedores. Para fechar esse momento, não vai ser longo, mas eu não poderia deixar, porque eu avisei lá em cima que eram 3 atitudes. A primeira, a juventude de sucesso na carreira e na vida cristã. Tem foco na solução, que é Cristo. A segunda, queridos irmãos e amados, jovem sincronizado é vencedor na sua carreira profissional e na sua vida cristã. Caráter transformado. E essa terceira, a juventude com vida sincronizada com Deus tem autoconhecimento. Então veja que há uma necessidade de vocês, como foi Daniel, como foi aqueles outros, ter sabedoria.
buscar esse autoconhecimento com Deus. É preciso. Porque no conhecimento com Deus, você não vai ser enganado pelo mundo, pelo homem mau, pelo homem cruel. Daniel não foi enganado por Nabucodonosor, porque ele tinha conhecimento de Deus, ele acreditava em Deus, ele buscava a Deus. A juventude tem que buscar a Deus mais e mais. Esse congresso vai ser bênção. Vamos continuar orando, para a gente ver uma juventude saudável, vencedora, maravilhosa. É preciso que a gente se sincronize com todos, se antene com todos. É preciso, para a gente ver uma juventude gloriosa, feliz, alegre, né? Então, queridos, a juventude com vida sincronizada com Deus, no autoconhecimento, tem propósito na sua vida e se torna resistente e consistente. Essa juventude ligada a Deus tem esse propósito na sua vida, ser resistente e consistente. Nesse conhecimento, nessa direção de Deus, nessa ligação com Deus. O mundo que a gente vive não é diferente do de ontem, não. Acredito que seja até pior do que o de ontem. Porque, como disse Jesus, a iniquidade vai se multiplicando. Aí a coisa fica mais complicada. Você já viu você como crente no meio de um mundo desse? O quanto precisa desses passos? Ter seu foco de solução Jesus Cristo? Não é? Estar ligado a Deus para ser vencedor na sua vida profissional e na sua vida cristã? E estar sincronizado com Deus, buscando esse autoconhecimento para superar aquilo que é contrário à mentira do mundo? Jovem de Deus não pode se contaminar com pecado. A juventude de Deus não pode deixar que o mundo lhe convença. Não pode. Você tem um Deus que vai suprir o que você precisa. Então você não precisa buscar lá fora. Você não tem necessidade que você tenha um Deus que está acima do mundo que está vivendo aí. O nosso Deus, Ele não vai deixar você na mão. Porque Ele é fiel. Ele é santo. E quando você vê santo, então Ele não pode errar. Ele não pode mentir. Ele não pode enganar. Ele é santo. Ele é puro. Confia nesse Deus maravilhoso. Juventude de Deus. Então, jovem, seja fiel. Procure ter esse espírito excelente com Deus. Pense bem em tudo que você venha fazer. Medite. Não faça de qualquer jeito. Faça focado no seu alvo que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar. Vou voltar a palavra à nossa querida irmã. Não é? Porque se eu ficar mais um pouco aqui, eles querem mais, querem que eu pregue mais. Venha, pode descer. Venha até aqui. Essa é a oração final, é. Mas eu vou passar para a senhora. Pedir alguém que ore. Eu vou pedir a Danilo para que faça a oração final. Danilo Emanuel Dantas. Louvado seja Deus pela tua presença conosco aqui nesta Os manhã. aprendizados que tivemos hoje com Daniel, os aprendizados para aprender a confiar mais no Senhor, Ajuda-nos, Deus, a cada confiar momento. plenamente Como igreja e como jovem. Pai. Que a gente busque esses exemplos, Pai, da Bíblia para a gente mudar nosso caráter e sermos cristãos melhores. O mundo precisa tanto de bons exemplos, Pai, de cristãos que vivem. Nós agradecemos ouvir, Deus, esses modelos de vida cristã. Pai. Em nome de Precisamos nosso buscar Senhor esse Jesus Cristo. sal e essa luz que o mundo precisa, Pai. Não podemos recuar como aprendemos, Pai. A gente Nos precisa ajude, avançar. ó Deus, estarmos fortes, Sabemos firmes que e vai ter seguros. dificuldades que vão nos paralisar, mas que a gente não fique parado, mas que a gente sempre olhe para frente, sempre avançando, sempre perseverando, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor aumente nossa fé, que o Senhor perdoe nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Esse Senhor. tema Que o maravilhoso, Senhor na vida desses continue jovens, dessa igreja. abençoando e falando mais e mais desse mês, Pai, para essa juventude, para essa igreja que está aqui, Pai. Pai, traz mais jovens, Senhor, mais jovens que querem viver a Tua palavra, que querem fazer diferença nessa sociedade, nesse mundo, Pai. Jovens que têm
sede, Pai, por almas que estão perdidas, Pai, e jovens, Pai, que vão influenciar outros jovens, Pai, estar te buscando a entender que viver os teus caminhos é a melhor escolha, Pai. Amém. Pai, abençoa o nosso congresso que está próximo, Pai, toda essa Continua programação abençoando, Deus, até desse esse mês, último Pai. dia desse congresso. Abençoa cada mensagem que vai ser ministrada, Pai, e aquela pessoa que vai ser escolhida, Pai, para Prepare trazer cada um dos seus mensagens especiais, Pai. É isso que eu te oro, Pai, nos leva para casa, em segurança, em paz, Pai, abençoe esse resto da nossa semana, Pai. Abençoa o culto no lar, Pai, amanhã da juventude, Pai, que a gente possa abençoar a vida daquela jovem, daquela família, Pai, que está necessitada de ouvir, Pai, mais, e ser liberta, Pai, do pecado, da mentira do diabo, Senhor, e abençoa toda a programação da igreja que vai essa semana. Senhor. É isso que eu te oro, te agradeço, Pai, pelo poder que é o nome de Jesus. Amém. Não esqueça de sábado. Se você quer ir, dê seu nome. Agora faz o seguinte: se a gente não conseguir o ônibus, não se contrarie, porque vai ser um número reduzido, a gente vai depender dos irmãos que possam ir com seus automóveis para a gente dar o espaço. Mas se for o ônibus, aí vai todo mundo. Senhora? Foi? Pronto, então já temos o aviso. Mas eu vou tentar conquistar algum dos irmãos que tenha transporte, para que ele auxilie para a gente ir fazer esse culto de ação de graça. Porque também ficou muito em cima, né? Foi na segunda-feira que eu pedi. Então, mas Deus tem propósito em tudo. Os irmãos, já até aqueles que estão aqui, que se tiverem livres, podendo ir glorificar a Deus com 17 anos da existência daquela obra. É uma obra árdua, né? Ali o terreno é muito árido. Quando eu vejo ali, eu me lembro de Nínive. Então, a gente vê seco, vê difícil, né? Mas o que Deus fez em Nínive, faz ali também. As pessoas se converteram todas em Nínive. Então, a gente olha com esse lado positivo, que Deus também pode fazer ali muito bonita. Não é? Então, nós vamos reservar tudo. Quem for, vá dando nome que a gente vai pegando os carros e colocando as pessoas para irem. Tá certo? A partir da manhã a gente já começa a organizar. Tá bom? Não sei se a irmã Josefa quer ficar com essa responsabilidade. Olhe, ouçam aqui, irmãos queridos e amados, para vocês não ficarem sem a informação. Então, comece a falar com a irmã Josefa, que ela vai organizar a ida de todos. Eu vou tentar, junto com ela, os irmãos. Um conversar com o outro, para ver aquele que se coloca à disposição, que está em condição de ir. Aí, quantos mais carro tiver, mais gente. Que aqui ele está ligado. Então, veja, irmãos, não se preocupem, está tudo em ordem. Domingo nós temos o culto de gratidão pelo Dia dos Pais. Algumas vezes a gente fazia à noite, outros a gente fazia pela manhã, e esse vai ser pela manhã, tá certo? Quem sabe no próximo ano a gente faz pela noite, e Deus é quem vai determinando como Ele quer, e a gente obedece. Não é isso? Então fiquem tranquilos, que Deus o abençoe, uma noite de paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre sobre a vida de vocês, das suas famílias, do seu casamento, da vida dos seus filhos, do seu lar, dessa igreja santa, viva e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, em toda a juventude do Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós o abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz amém e glórias a Deus. Oração silenciosa, estamos dispensados.